Bom dia, irmãos. Estamos dando sequência agora no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 10, versículos 34 a 43. Atos 10, 34 a 43. Os irmãos têm acompanhado o esboço desse texto, e a importância dele, que eu tenho frisado aqui, é o fato desse texto encerrar um discurso apostólico, que é a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Então o texto é muito importante porque mostra como era a pregação apostólica. O livro de Atos é interessante, entre outras coisas, por causa disso, porque mostra o que é o Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho pregado. Nós não podemos mudar esse conteúdo, nós não podemos pregar uma mensagem diferente, atenuada ou acrescentada de algumas coisas e dizer que é o Evangelho. Nós temos um padrão já fixado. E nós não podemos mexer nesse padrão já fixado. Esse padrão já fixado está nas Escrituras. Então, quando falamos sobre pregar o Evangelho, nós não temos licença para inventar alguma coisa. Nós temos que observar o que é isso, o que significa isso, qual é o conteúdo dessa pregação. E o livro de Atos fornece vários exemplos. Um deles está aqui. O que é pregar o Evangelho? Qual é o conteúdo da pregação apostólica? Nós temos aqui. Então isso é importante, especialmente hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que estão pregando o Evangelho. Seitas, igrejas, pregadores por aí afora estão afirmando isso. Eu sou um pregador do Evangelho. Mas quando nós ouvimos essas pessoas falando, nós não escutamos absolutamente nada ligado ao Evangelho. Nada. A pessoa diz que, olha, Deus é maravilhoso, Deus tem um plano para a sua vida, e você é alguém maravilhoso, e Deus admira você, e Deus te ama, enfim, uma série de jargões, de clichês vazios, que não tem absolutamente nada que ver com a verdadeira mensagem apostólica que muda vidas, que muda corações. Então, para que nós não caiamos nesse erro, nós aqui, pastores da igreja, líderes da igreja, pregadores da igreja, e os irmãos nas suas abordagens aí fora, quando falam do Evangelho para os seus parentes, quando falam do Evangelho para os seus amigos, quando falam do Evangelho para os seus colegas do trabalho ou na escola, não caiamos no mesmo erro. Nós não podemos dizer que evangelizamos quando chegamos para alguém e falamos assim: olha, Deus tem um plano maravilhoso para você. Isso não é evangelizar ninguém. E é outra coisa, quem falou que isso é verdade? Quem disse que Deus tem um plano maravilhoso para aquela pessoa? Quem falou? Quem disse isso? Como é que você sabe? Você entrou lá nos decretos secretos de Deus e sondou e descobriu e revelou para a pessoa? Você não sabe. Então são jargões vazios, bobos, bonitinhos, né? Bonitinhos, mas que não tem relação nenhuma com a verdade, não tem relação nenhuma com a nossa mensagem, não tem relação nenhuma com o que nós aprendemos na Bíblia, não há uma vírgula disso na Bíblia, nada dessas coisas na Bíblia. Então, por isso é importante olharmos para o texto bíblico e detectarmos o conteúdo do Evangelho, para que nós possamos, dentro da nossa realidade, com as nossas palavras, sem perverter o sentido normal das coisas, anunciar o Evangelho verdadeiro para as pessoas. Então isso é importante, anunciar o Evangelho verdadeiro. A reação das pessoas a isso não é da nossa conta. A reação delas diante do Evangelho não está sob nosso controle. Isso é algo que depende da ação do Espírito Santo, e ele age como quer, onde quer e quando quer.
ele pode fazer a reação da pessoa surgir daqui 20 anos. Isso não é problema nosso, não é meu problema, não é seu problema. O nosso problema, a nossa responsabilidade é lançar a semente. Nós somos lavradores, semeadores. Nós lançamos a semente. Se vai chover, eu tenho que fazer, eu sei fazer chover? Eu não sei fazer chover. Eu não tenho controle sobre isso. É Deus quem faz chover, não sou eu. A semente vai germinar? Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho como fazer essas coisas acontecerem. Isso é Deus quem faz. Então, o nosso trabalho é lançar a semente ali, com fidelidade, a boa semente. Não a semente falsa, não a semente da mentira, mas a semente verdadeira. Lançar ali e ir para casa sossegados, com a consciência tranquila. Eu lancei a semente correta. Agora é o trabalho do semeador. Termina aqui o trabalho do semeador. O semeador termina aqui. Ele coloca a semente ali e agora é Deus quem vai fazer sua obra. Então essa é a nossa responsabilidade. Se essa é a nossa responsabilidade, então vamos fazê-la de modo sério, correto, preciso, obedecendo o que a Bíblia realmente diz. E não mudando a semente, né? Plantando outras sementes e tudo mais. Recentemente eu comecei a falar do Evangelho para um moço e ele mostrou interesse ali, mas ele começou a falar algumas coisas que algumas intuições dele no campo religioso, e eu não queria entrar nessas discussões porque eu achei que isso era improdutivo. Ele começou a dizer que ideias dele, que achava que a gente não devia pedir nada para Deus, só agradecer, essas bobagens que as pessoas falam, eu não sei de onde elas tiram essas coisas, né? E eu ouvi aquilo, eu não queria entrar nisso, né? Não era meu objetivo explicar para ele que nós podemos pedir a Deus, não era essa a minha intenção. Minha intenção era evangelizá-lo, mas estava difícil porque ele ficava saindo fora nessas discussões bobas aí, né? Então eu disse o seguinte para ele: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para você algumas mensagens bíblicas, alguns versículos bíblicos, falando do Evangelho para você, o Evangelho mesmo para você. E aí selecionei alguns versículos e enviei para ele dizendo: olha, esse aqui é o Evangelho puro. Isso aqui é isso aqui, o que a Bíblia chama de Evangelho, é o coração do Evangelho, é isto aqui. E coloquei lá para ele. Ele respondeu assim: obrigado, ponto. Ele queria outras discussões, queria expor ali as suas ideias sobre religião, né? Colocou obrigado, ponto. Eu escrevi: de nada, ponto. Vou fazer o que mais? Vou gravar um hino? Vem já, vem já? Não. Ele recebeu o Evangelho. Agora é o Senhor quem vai agir. Quando? Semana que vem? Talvez. Daqui 10 anos? Talvez. Nunca? Talvez. Talvez. Talvez Deus tenha usado esses versículos para endurecer o coração dele. Deus pode fazer isso? Ou ele não pode? Ele fala: não faço isso. Ou ele faz? Faz. Ele pode ter usado esses versículos para endurecer o coração dele. Ele fez isso com os judeus na época de Jesus. Paulo fala: os judeus foram endurecidos, Deus endureceu o coração deles. Não, nenhum, ele faz o que ele quer, ele é Deus. Eu não sou Deus, ele é. Então pode ser que ele tenha usado esses versículos para endurecer ainda mais o coração dele. Ou pode ter deixado esse versículo plantadinho no coração dele, esses versículos, para que um dia ele se lembre e nasça de novo. Não sei. Mas o meu dever, eu cumpri. Eu mostrei o Evangelho para ele. E é esse o nosso dever também como crentes que somos. Temos que apresentar o Evangelho genuíno.
Nós olhamos aí nosso esbocinho de Atos 10, 34 a 43. Eu vou ler aqui para que os irmãos não percam o ambiente, né, textual em que nós estamos, e depois veremos ali o nosso esboço que já está sendo projetado aí. Então diz assim, Atos 10, 34 a 43. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então aqui termina o sermão de Pedro, é o sermão que ele prega na casa de Cornélio. Até então, o evangelho estava adstrito mais aos círculos judaicos. O Pentecoste judaico havia acontecido em Atos 2, tinham recebido o Espírito Santo ali. A igreja era predominantemente judaica, havia uma vertente dizendo, olha, para que alguém seja salvo, é necessário não só crer em Cristo, mas também ser circuncidado e se tornar judeu, um prosélito, para ser salvo. Aqui nós vemos que nada disso era verdade. Nós aprendemos que bastava crer para receber o Espírito Santo e ser salvo. Não havia necessidade de circuncisão ou de qualquer outra obra. Então, a marca muito importante no avanço da teologia, no avanço do Evangelho aqui. Os gentios vão receber o Espírito Santo, nós veremos na sequência da história, eles receberão o Espírito Santo sem terem que se tornar prosélitos judeus, sem ter que passar pela circuncisão e guardar a lei de Moisés. Então é algo importante que está acontecendo aqui, mostrando, olha, o Evangelho não tem nada a ver com o judaísmo. É outra forma como Deus está tratando o homem. No judaísmo, Deus mostrou lá a lei cerimonial, a lei moral, todas essas coisas aí, para mostrar a fraqueza do homem. Agora, aqui no Evangelho é diferente. O Evangelho mostra que essas coisas todas não salvam ninguém. O que salva apenas é a fé em Cristo. E isso, então, começa a se delinear de modo mais claro a partir aqui desse momento, quando os gentios, sem nunca terem se submetido a rituais judaicos, recebem o Espírito Santo e são salvos, só pela fé em Cristo. E eles creem como? Mediante a pregação. Quando Pedro prega essa mensagem, o texto diz que eles imediatamente, o texto não diz isso expressamente, o texto diz que quando eles estavam ouvindo aquilo, eles receberam o Espírito Santo. E nós sabemos que isso acontece somente com quem crê. Então está implícito no texto que enquanto Pedro ia pregando, eles creram. E crendo naquilo, então receberam o Espírito Santo. Pedro mal terminou o sermão, porque eles já creram ao longo do sermão. Enquanto Pedro ia falando, eles começaram já a crer. A fé já nasceu no meio do sermão. Pedro nem teve que fazer apelo, olha, vocês têm que se arrepender, creem, nem teve que fazer isso. Eles já imediatamente creram, receberam o Espírito Santo e nasceu então lá esse lado gentio da igreja. A igreja é uma só, judeus e gentios formando um novo homem. Surgiu então essa outra contraparte, a igreja gentia, que na verdade até é errado dizer igreja gentia, porque a igreja não é nem gentia nem judaica, mas surgiu essa vertente, esse lado, né? O lado gentil da igreja, que agora, unido com o lado judaico, forma a igreja no sentido pleno. O que é a igreja?
A igreja é a união dos salvos, judeus e gentios, um novo homem, que não é nem judeu nem gentil, mas é um novo homem, é um terceiro tipo de raça, é uma raça nova, é o homem transformado, é o homem perdoado, é o novo homem. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores, nós dividimos o texto em duas partes, os irmãos viram a universalidade da graça salvadora de Deus. Estudamos isso, versículo 34, 35 e 36. E estamos na segunda parte, a história da graça salvadora de Deus. E eu disse para os irmãos, aí nessa parte da história da graça salvadora de Deus, que essa história gira em torno de um personagem. E esse personagem, claro, Jesus de Nazaré. E nós olhamos então para quem é Jesus, como Jesus é apresentado nessa história. A história da graça salvadora de Deus tem um personagem central, é Jesus, claro. Como esse personagem é apresentado na pregação de Pedro? E nós começamos o estudo dizendo que, primeiro, Jesus é o ungido. Então, não sei se colocaram isso aí no esbocinho, se dá para colocar. A primeira informação sobre esse personagem, ele é o ungido. E é importante isso porque a palavra ungido é Messias no Antigo Testamento e Cristo no Novo Testamento. Essa palavra é importante porque Pedro realça o que Jesus fez quando estava aqui. Ele libertando os cativos do diabo, realizando curas, expulsão de demônios, e tudo isso, Pedro narra tudo isso para mostrar, olha, isso mostra que esse homem, Jesus de Nazaré, cumpriu a profecia de Isaías 61, 1 e 2. Ele é o Messias. Quando o Messias viesse, ele iria fazer isso. Ele iria ter um tempo aqui neste mundo realizando uma obra de libertação, curando enfermos, ressuscitando mortos, libertando os oprimidos do diabo, expulsando demônios. Tudo isso Isaías disse que o Messias faria, que o ungido faria. E ele, então, Jesus fez. Logo, isso mostra que ele é o Messias. Isso mostra que ele é o ungido. E Pedro destaca isso aí, que ele é o ungido, nos versículos 37 e 38, que nós já estudamos. Nós já estudamos na semana passada os versículos 37 e 38. Nós vimos também na semana passada, no versículo 39, em Atos 10, 39, nós vimos também que Pedro apresentou Jesus como o rejeitado. Isso então, note bem, essas coisas compõem o Evangelho. Quando eu for falar de Jesus para alguém, eu vou dizer o quê? Que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Essas coisas fazem parte da mensagem evangélica, da mensagem cristã, da mensagem de salvação. Se eu estiver falando com um judeu em especial, eu dizer isso é fundamental. Dizer para o judeu, olha, sabe o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento, pelos profetas? Esse Messias é Jesus de Nazaré. Claro que o judeu vai ficar bravo quando você falar isso. Não, você está louco e tudo mais, tem que estar cheio de Messias aí que falaram que era Messias, e não era nada disso, isso é mentira. Mas Pedro, quando apresentou o Evangelho a pessoas que conheciam a lei judaica, como Cornélio, por exemplo, que era um temente a Deus no sentido técnico, alguém que observava a lei judaica, ele falou isso. Olha, Jesus de Nazaré é o ungido, aquele prometido em Isaías 61, ele cumpriu essa profecia, ele é o Messias. E, além disso, ele é o rejeitado, e está no versículo 39. Veja aí, Atos 10, 39, nós já lemos o texto todo, veja o que diz o 39. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Aqui, esse é um ponto central do Evangelho. Jesus foi rejeitado, ele morreu num madeiro, ele morreu numa cruz. Não há como falar do Evangelho sem falar disso, não tem jeito. Não há como apresentar o Evangelho sem falar da cruz,
Se vocês olharem no capítulo 5, versículo 30 de Atos, você vê a repetição dessa expressão. Diz assim, 5:30, fala assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. É Pedro destacando sempre o crime dos judeus, pendurando num madeiro. Ele realça isso sempre. Cristo, o Messias, foi pendurado num madeiro, vocês o mataram. É interessante que Pedro, se os irmãos olharem o livro de Atos no capítulo 2, 23, 3, 14, 15, 4, 10, esses versículos todos mostram Pedro apontando o crime de assassinato de Jesus, atribuindo esse crime especialmente ao povo de Jerusalém, aos habitantes de Jerusalém. Ele fala: olha, vocês mataram o autor da vida, vocês preferiram um homicida, vocês mataram o Messias. Ele realça isso constantemente. É interessante isso aparecer no livro de Atos, por quê? Porque o livro de Atos vai mostrar como o evangelho chegou nos gentios. Começa aqui no capítulo 10 e depois começam as viagens missionárias, pregando o evangelho ao mundo todo. E é interessante notar isso, porque mostra, olha, o evangelho está sendo anunciado aos gentios, entre outras coisas, porque os judeus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram o Messias, e então agora o evangelho está sendo oferecido aos gentios. Os judeus o mataram, preferiram um homicida. E então agora, em face dessa rejeição, o Senhor então ordena que o evangelho seja pregado a todas as pessoas, não só aos judeus, mas a todos os homens. Então isso é fundamental. A cruz. As pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. O que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, os gregos, eles querem sabedoria, ou seja, os gregos gostam de discutir filosofia, debates intelectuais. Eles gostam disso. Os judeus gostam de sinais, milagres, portentos e tudo mais. Parece que a humanidade toda está dividida desse jeito. Do que as pessoas gostam? De falar, de conversar. Elas gostam de debates teológicos, filosóficos e tudo mais. Vamos debater aí evolucionismo ou criacionismo. Elas querem debater essas coisas. Como essa pessoa que conversou comigo, né? Quer debater. Eu acho que Deus não quer que a gente peça nada, quer que a gente só agradeça. Esses debates vazios. Outra parte da humanidade quer milagres, quer apenas portentos, quer apenas manifestações sobrenaturais, vivem atrás disso, não só no meio evangélico, mas os místicos em geral, as pessoas em geral, gostam dessas coisas, do sobrenatural, de manifestações sobrenaturais, de mistérios aí do mundo espiritual, vivem atrás dessas coisas, né? Isso tanto no meio evangélico como fora, né? Satanistas, espíritas, gostam dessas coisas, né? No meio católico existe lá todo um interesse no milagre da transformação da hóstia em sangue de Cristo, em corpo de Cristo. No meio evangélico só se fala disso, de milagre o tempo todo. Parece que a humanidade tem uma grande facção que gosta, tem uma atração intensa pelo que é sobrenatural. E gostam disso, de falar disso, de buscar isso, de estudar isso e conhecer isso e tudo mais. E outro lado, o lado mais racional, os gregos, gostam de sabedoria, né, da filosofia, de debater coisas, filosofias profundas e visões grandiosas e grandes pensadores e homens assim. Paulo fala, os judeus querem sinais, os gregos sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado. Nosso trabalho não é discutir filosofia, nosso trabalho não é realçar manifestações sobrenaturais, não é isso.
Eu não fui chamado para isso. Paulo diz. Nós pregamos, ele usa um nós retórico, né? Eu, está dizendo eu. Eu prego Cristo e Cristo crucificado, que é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Mas é isso que eu prego. A reação deles é ruim. Eles acham que isso é coisa de louco. Falar da cruz, de Cristo crucificado, é algo que para eles não faz sentido. É algo é conversa de maluco, é conversa de louco. E para os outros é escândalo, é algo que os deixa ofendidos falar sobre a cruz. Mas é isso que eu prego. Porque essa mensagem louca, entre aspas, é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do gentio. E é isso que eu prego. Então, nós não temos como sermos servos e arautos da verdade removendo esse pedaço. Não temos como fazer isso. Removendo o que não é um pedaço, mas o que é o próprio coração da fé, a cruz de Cristo. Eu tenho que falar sobre ela. Quando eu for falar do Evangelho a alguém, eu tenho que dizer, olha, Cristo, o Messias, ele foi pregado num madeiro. E o significado disso você tem que entender. Ele morreu uma morte substitutiva. Eu sou pecador. O salário do pecado, que é a morte, tinha que ser dado a mim. Mas ele morreu a minha morte. Ele foi o substituto penal. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse vida. Alguém pode dizer, isso é injusto, isso é um absurdo, isso não faz sentido, isso é tolice, isso é loucura. Sem problemas, eu já esperava essa reação. Loucura e escândalo. Mas é essa mensagem que salva. A mensagem louca e escandalosa é essa. E é isso que eu tenho que lhe dizer. Não tem outro jeito. É assim que eu vou pregar o Evangelho, e essa é a única forma de pregar o Evangelho. Então, cuidado para não ser um pregador fofinho. O pregador ursinho carinhoso. É assim? É ursinho carinhoso? Não ser o pregador ursinho carinhoso que não toca em certos pontos com medo de causar reações ruins. Não. Claro que você vai ser educado, claro que você vai ser polido, simpático, sorridente, amigo, mas você não pode mudar a mensagem para a pessoa não assustar. Se você fizer isso, você não pregou a mensagem. Você tem que anunciar Cristo crucificado. Sem isso, não há Evangelho. Então Pedro fez isso. Pedro disse, olha, o ungido foi pregado num madeiro e foi morto ali numa cruz. E sem esse anúncio, não há como dizer que o Evangelho foi pregado. Nós vimos isso, vimos também nos versículos 40 e 41, que Jesus é o ressurreto. Nós temos lá, já apareceu ali, Jesus é o ungido, Jesus é o rejeitado, e agora, versículos 40 e 41, Jesus é o ressurreto. Isso compõe a mensagem do Evangelho. O resuminho do Evangelho é esse, né? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo resume isso em 1 Coríntios 15. O Evangelho é resumido pelo apóstolo Paulo em 3 linhas. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Pronto, está aí o Evangelho, o coração, o cerne do Evangelho. Paulo resume isso em 1 Coríntios 15. Então veja aí, a ressurreição é fundamental. Versículos 40 e 41, nós vimos também, nós paramos aqui nesse ponto aqui, que fala assim, o texto fala assim, versículos 40 e 41, voltando para Atos 10. 40 e 41, fala assim, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Então ele alude à ressurreição aqui de forma geral. Mas agora ele entra em detalhes da ressurreição. É interessante isso aqui. Vejam os detalhes que ele coloca aqui. Não a todo povo,
mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, ou seja, Deus escolheu as pessoas a quem o Cristo ressurreto iria aparecer. Nós sabemos que foram mais de 500 pessoas. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Ele fala que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Tiago e apareceu a mais de 500 irmãos e depois, por último, apareceu a ele próprio, ao apóstolo Paulo. Então essas pessoas todas, o texto aqui está dizendo que elas foram anteriormente escolhidas por Deus. Cristo poderia aparecer para os seus inimigos, dizer, está vendo como estava certo? Mas não foi assim que Deus agiu. Deus escolheu pessoas que testemunhassem da sua ressurreição. Previamente, os critérios que ele usou, nós não sabemos, mas nos dias que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 15, havia mais de 500 pessoas que tinham visto Jesus ressurreto e a maioria delas ainda estava viva. Paulo fala que a maioria ainda estava viva, ou seja, era possível você sair da sua casa, ir até a casa dessa pessoa e falar assim, vem cá, você é uma das 500 ou mais que viu Jesus ressurreto? Ela ia dizer, sim, eu vi. Como foi isso? E ela ia dizer para você como foi. Testemunha ocular. E eu dizia, olha, eu não estava sozinho, eu estava com a minha família, ou estava com meu amigo, ele apareceu para mim. E nós conversamos. E ele disse isso. Era possível você verificar essas coisas. E o apóstolo Paulo realça isso. Agora veja, na sequência aqui, versículo 41. Isto é, a nós, ele diz o texto, ele se inclui nesse grupo grande de pessoas que o viram, nós que comemos e bebemos com ele. Vejam o detalhe que ele dá aqui. Não foi uma visão noturna, um sonho, em que ele estava lá meio sonolento e teve uma alucinação e viu Jesus ali aparecendo envolto num halo de luz e acordou, o Senhor me apareceu. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O que Pedro fala aqui é algo extraordinário. Ele disse, eu comi com ele. Eu e os outros, nós sentamos e comemos peixe junto. Peixe frito. Comemos juntos ali pão. E conversamos com ele. Ali, conversando, rindo, aprendendo, falando com ele. A Bíblia fala em Atos capítulo 1, que Jesus apareceu por cerca de 40 dias aos discípulos, conversando com eles sobre as coisas do reino. E aqui Pedro dá esse detalhe. Não foi uma visão mística. Eu não estava em um estado de êxtase, ele apareceu para mim. Não foi um sonho, não foi uma alucinação, não foi algo assim, foi algo histórico. Nós sentamos juntos e comemos ali. Se fosse hoje, nós sentamos juntos e comemos um pão de queijo. Sentamos lá, tomamos um café com pão de queijo. Hoje seria assim. Dentro da nossa cultura seria isso. Jesus ressurreto apareceu, chegou em casa e assamos um pão de queijo ali. Fizemos café, Dolce Gusto, forno de Minas. E ali sentou aqui, nessa cadeira aqui, sentou nessa cadeira aqui. Comeu bastante. Jesus era forte, comeu quase tudo. Sobrou quase nada. E aqui conosco, aqui. Normal. Então, isso era fundamental naqueles dias, essa ênfase. Por quê? Porque essa ênfase nessa ressurreição histórica, fática, palpável, não uma experiência do coração ou da mente, mas histórica, palpável, fática. Por que isso era tão importante? Porque, irmãos, o livro de Atos, os irmãos sabem, é um livro que narra a expansão do cristianismo, especialmente no mundo gentílico. E os irmãos sabem que esse livro foi dedicado a um gentio. Lucas escreve para um amigo dele. E ele sabe que esse amigo é um gentio. E os gentios, eles tinham uma grande dificuldade com a questão da ressurreição. Para os gentios, a ressurreição era algo simplesmente absurdo. Isso não só nessa época. Posteriormente, os críticos do cristianismo, no século II, por exemplo, diziam o seguinte: olha, a ressurreição não é uma crença digna de seres racionais.
seres humanos, seres racionais, é impossível que seres racionais, seres humanos, creiam na ressurreição. Isso é simplesmente insano. É algo próprio de loucos. Não há como acreditar nisso. Então era muito forte a rejeição da ressurreição naqueles tempos. Vocês podem ver isso, vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso, no capítulo 17 de Atos, quando Paulo prega em Atenas. Veja o que acontece em Atenas, no capítulo 17. Veja o versículo 18. Veja o que diz. Versículo 18. Fala assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quando chegar a hora nós vamos estudar o que é isso, quem são esses filósofos aqui, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Vejam, a ressurreição faz parte da mensagem apostólica. Ninguém prega o evangelho sem falar da ressurreição. Paulo, quando pregou em Atenas, veja, os gregos que amavam sabedoria, filosofia. Ele falou sobre o quê? Jesus e a ressurreição. Ah, mas é loucura para os gentios. Não importa. Ele pregou aos filósofos estoicos e epicureus, dizendo: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os filósofos epicureus eram ateus. Eles não criam nem em Deus. Nada. Nada. Os epicureus, eles eram os evolucionistas materialistas de hoje, sem diferença nenhuma. Nenhuma. Eles criam que houve uma chuva de átomos, e nessa chuva de átomos, alguns átomos perderam a rota e colidiram uns com os outros. E aí nessa colisão surgiu a matéria. Então tudo que existe é só isso, matéria, só. E aí essa matéria surgiram os seres humanos, tudo mais, foi evoluindo. Então isso é o epicurismo, ou seja, a vida, a realidade é só material, não tem alma, não tem vida eterna, não tem Deus, não tem nada disso. Tudo isso é bobagem. O que acontece é que o epicureu, ele entende o seguinte: olha, esse universo material tem ordem. Então nós seremos felizes se nós mantivermos a ordem na nossa vida. É isso que eles pensam. Já os filósofos estoicos, eles creem num princípio espiritual, o logos, chamado no platonismo e neoplatonismo de logos. Eles creem nisso. E eles entendem que esse logos, ele coloca ordem em tudo que há. É a alma do mundo. E essa alma do mundo faz com que as coisas funcionem. E o homem vai ser feliz se ele se harmonizar com a alma do mundo. Então, se existe ordem no universo, eu tenho que ajustar minha vida a essa ordem. E ajustando a minha vida a essa ordem, eu serei feliz. Então, eu não posso me dar a paixões, a desregramentos. Tem que ser uma pessoa equilibrada, porque eu serei feliz. Esses eram os filósofos da época, ali no Areópago, discutindo com Paulo, pessoas que não criam em Deus, em nada disso. O Deus dos estoicos é um Deus impessoal, uma força, uma alma que permeia o mundo, é só isso, nada além disso. Então, Paulo está falando com pessoas difíceis aqui, mas ele fala o quê? Ele fala sobre Jesus e a ressurreição. Vejam os versículos 31 e 32. Veja o que diz, 31 e 32. Fala assim, Paulo falando: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Realça de novo a ressurreição. Vejam o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Loucura para os gentios, né? Loucura para os gregos. E outros disseram, outros foram mais educados: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, a forma educada para dizer o quê? Tchau, não quero mais te escutar, passe bem, até logo. Então essa foi a reação. É a reação que a gente escuta, essa aqui ou não? São duas reações. Primeiro, escarnecer. Escarnecer é zombar. E segundo,
uma dispensa, né? Escarnecimento e dispensa, é isso aí. Então fizeram isso com quem? Com o apóstolo Paulo. Vão fazer comigo? Vão ou não? Vão fazer com você? Vão. Se você pregar o evangelho, essa vai ser a reação. E note, evangelho é o quê? É anunciar a cruz e a ressurreição. Sem isso não há evangelho. Eu vou perguntar aqui para vocês uma análise rápida. Com que frequência, de 0 a 10, vocês têm ouvido no mundo gospel, vocês têm ouvido sobre a cruz e a ressurreição? Com que frequência, de 0 a 10, vocês têm ouvido falar dentro do mundo gospel sobre a cruz e a ressurreição? De 0 a 10. Aqui falou 0. Rafael? 0? Quem mais? Quem mais quer dar uma nota? Cláudia? 0 também? 0. Quem mais quer dar nota? 1. 0? Abaixou já. 0. Você? 1. Brenner deu nota 1. Alguém é mais otimista? Acha que melhorar a nota? Melhorar a nota ou não? Agora fala para mim, o que significa gospel? O que é gospel? Evangelho. Por que tem esse nome? Se não se fala nada sobre o evangelho. Absolutamente nada. Faz séculos que eu não escuto falar nada sobre a cruz e a ressurreição. Absolutamente nada. Pergunta: nós temos realmente um grande povo evangélico no Brasil? Temos? Piada. O que nós temos é um bando de loucos correndo atrás de superstições vazias, seguindo falsos mestres que os estão explorando com uma mentira nova a cada dia. É o que nós temos hoje em dia. O quadro é aterrador. Aterrador. Nunca nós vimos o que está instalado nos dias atuais. Nunca. Eu nasci nessa época de virada de mundo, né? Os irmãos aqui que são da minha geração viveram a realidade dos nossos bisavós, tirando água de poço, né? E limpando o pé de barro naqueles pedaços de ferro que botavam na porta da casa, o raspador, né? Eu chamava de pé rapado, né? Limpando o pé no raspador e tirando água de poço na manivela. Eu fiz isso. Então vivi a geração que experimentou a realidade dos nossos tataravós, criando galinha, né? Ali, banheiro fora de casa. É isso aí. Vivi essa realidade e vivo agora a realidade de ter 3 computadores no meu bolso. Na minha casa deve ter uns... Quantos computadores tem? Juntando o celular e tudo. Temos aí uma tecnologia que, meu Deus, não dá para imaginar. Eu pego meu celular, olho para ele lê meu rosto. Lê meu rosto, quebra, racha, né? E começa a funcionar. Então, é uma tecnologia que a gente nunca imaginou que ia haver. Eu nunca sonhei com isso na minha juventude. Quando era jovem, eu nunca sonhei. O primeiro computador que eu vi tinha o tamanho dessa sala, desse salão aqui, na Avenida Angélica, no Banco Noroeste. Não podia ter acesso, tinha que vestir uma roupa branca para entrar dentro daquela sala onde tinha computador. Tem esse tamanho aqui. E ele não fazia 1/1000 do que o meu celular faz. Então eu vivi essa transição toda. A minha geração pegou essa mudança gigantesca de épocas. E, irmãos, eu nasci no meio evangélico, nasci num berço evangélico, sou 3ª geração de família evangélica. Eu nunca vi uma geração tão ignorante do evangelho como essa. Eu nunca vi. É a era da informação. E eu nunca vi uma geração tão ignorante do evangelho como essa aqui. Quando eu era criança, se você perguntasse para uma criancinha,
não sei qualquer, 7 anos de idade. Assim, vem cá, vem aqui um pouquinho. O que Cristo fez por nós? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. E o que tem que fazer para ser salvo? Tem que crer. E as boas obras? As boas obras não salvam. As boas obras são evidência que a pessoa foi salva. Mas as boas obras não levam para o céu. É só a fé em Cristo. Ela responderia isso para você. Agora pergunte isso para um pastor hoje. Para um pastor. Ele vai dizer, você tem que fazer sua parte. E assim vai. E essas histórias, e essas noções todas que não tem fundamento nenhum. Muito triste isso. Os dias atuais realmente não estão certos de dar nota 0. Temos que mudar isso, né? Temos que ser diferentes. Bom, vamos mais um pouquinho aí. Então nós temos aí, Jesus é ungido, Jesus é o rejeitado, Jesus é o ressurreto. E aí vem a outra parte, que é a seguinte. Jesus, no versículo 42, Jesus é o comissionador. Isso aqui já não faz parte do Evangelho mesmo, né? Pedro menciona isso aqui, mas isso não aparece em outras partes, em outros sermões. Mas ele fala isso. Veja aí, fala assim, ó, versículo 42, na primeira parte. Deixa eu voltar aqui. 10, 42, a primeira parte. Fala assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar. E aí prossegue. Então quem ele é? Ele é o comissionador. Agora, eu tenho que falar que Jesus é o comissionador quando eu evangelizo? Não, né? Não tem que falar isso, isso não faz parte da mensagem evangélica propriamente dita, né? Do núcleo do evangelho propriamente dito. Mas isso aqui é importante para nós no seguinte sentido: eu não sou a voz, eu sou o porta-voz. Isso é importante para o evangelista, não para o evangelizado. Entenderam isso, a diferença? Isso que Pedro fala, Jesus é o comissionador, vai aparecer lá daqui a pouquinho, Jesus é o comissionador, não é uma verdade que faça diferença na salvação do evangelizado. Essa verdade faz diferença na postura do evangelista. Por quê? Porque ele descobre, eu não sou a voz. Eu sou o quê? Eu sou o porta-voz. O porta-voz pode mudar o que foi pronunciado pela voz? Não. Ele é o porta-voz. Só isso. O texto diz, ele nos mandou pregar ao povo e testificar isto. Esse é o nosso dever. Por quê? Porque ele mandou. Ele é o comissionador. Onde essa ordem começou? Onde essa ordem começou? Quem lembra? Quem lembra do esboço geral de Atos? Quem lembra daquele versículo de Atos que tem um esboção completo de Atos? Que tem a ordem. Atos 1:8. Esqueceram isso? Atos 1:8. Que ele fala o quê? Vocês serão minhas testemunhas. Onde? Jerusalém e toda a Judéia. Então começa naquele núcleozinho. Samaria, aí amplia. E aí, confins da terra. Então o que nós temos aqui é Pedro fazendo uma alusão a isso. Olha, ele nos mandou anunciar essa mensagem. Nós fomos comissionados. Nós temos uma mensagem e é essa mensagem que temos que pregar. Nós somos porta-vozes e nós anunciamos isso, nós não podemos mudar isso. Então cuidado para não pensar que você é a voz. Cuidado com isso aí. Hoje tem muito disso, né? Ah, Deus me falou, Deus me revelou, tudo lorota isso aí. Hoje em dia é assim, a pessoa tem um pensamento e ela fala, Deus me revelou. Então pensamentos aleatórios viraram revelação. Mas de onde? Como você sabe que Deus te revelou? Ah, Deus me revelou no meu coração. Hoje em dia é assim. Se eu estou aqui, eu tenho um pensamento, é revelação. O que você tem na sua cabeça é só pensamento. Muitos deles não valem muita coisa. É triste dizer, mas essa é a verdade. Né? Tem muitos pensamentos que a gente tem que não valem nada.
São devaneios, né? Imaginação, projeções mentais, às vezes aí menor, impressões, opiniões, é isso, desejos. Não é revelação. O que você pensa que revelação é? Pensa que revelação é isso? É piada? Está zombando de Deus? Você está zombando de Deus? Você tem um pensamento, Deus revelou para você isso? Você tirou isso? De onde saiu esse conceito na sua cabeça? De onde isso nasceu? De onde? Entrou para o vocabulário, né? Tudo é revelação. Eu tenho um pensamento, Deus me revelou. Eu vejo alguém triste, eu vou lá, Deus me revelou que você está triste. Grande novidade. Deus me revelou que eu tinha que falar com você. Eu senti vontade de falar com você, Deus me revelou. Senti vontade de falar com você. Seja normal. Seja uma pessoa normal, não uma pessoa esquisita. Crente não tem que ser esquisito, maluco, doido. Tem que ser normal. Tem um pensamento, um desejo? Chame o pensamento de pensamento, desejo, de intuição, do que você acha. Pode chegar para a pessoa e dizer, olha, eu tive a impressão de que você não está bem. Você está bem? Não. Então acertei na minha impressão. Não diga, Deus me revelou que você não está bem. Como Deus te revelou? O que você acha que revelação é? Revelação é algo santo, inerrante. Revelação é algo sagrado, de origem sobrenatural. Não acontece todo dia que você acorda cedo. Não é assim. Então esse vocabulário tem que mudar. As pessoas têm essa ideia, né? E com isso o evangelho é maculado. Porque elas falam, Deus me revelou que eu tenho que falar tal coisa para tal pessoa. E eu vou lá e falo, e acho que evangelizei. Eu chego para alguém e falo assim, o varão, olha, já começou esquisito. Varão, vaso. Que vaso? Que meu Deus, que é isso? Seja normal. Seja uma pessoa normal. Que vaso, varão, coisa nenhuma. Que bobagem é, que tolice é essa? Por que esse teatro? Por que esse teatro verbal? Se eu não sou assim, se eu não falo assim no meu dia a dia, por que eu tenho que assumir essa capa teatral verbal? Quando eu trato das coisas de Deus, eu mudo a minha voz, mudo o meu vocabulário e começo a ser outra pessoa diferente, como se aquilo fosse um teatro. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque eu tenho que arfar quando falo. Gente, isso é teatro. É um teatro tosco. É um teatro tosco, ridículo, feio, baixo. É isso. Seja normal. Normal. A pessoa tem essas ideias, essas noções tolas. Aí chega para alguém e fala, vaso. Varão, o Senhor é contigo. E acha que isso é evangelizar. Deus me revelou que Ele tem um plano para a sua vida. Revelou nada. Teatro, lorota, bobagens, palha, algo oco. Não presta para nada. Gente, isso não presta para nada. É lixo. Isso é lixo. Jogue isso fora. Não dê espaço para isso. Não dê atenção para isso. Não dê valor para isso. Isso é lixo. É o pior dos lixos. Porque é um lixo que tenta se apresentar como divino, imaculado e santo. E não é. É lixo, só isso. Lixo. A verdade é essa. Eu sou um porta-voz. E como porta-voz eu tenho uma mensagem muito bem definida. Eu não tenho que assumir jargões, não tenho que assumir palavras aí que inventaram, sei lá quem inventou, para fazer um teatro bonitinho na frente dos outros. Não, eu tenho uma mensagem definida. Eu vou chegar para a pessoa e dizer, olha, é o seguinte, você pode me dar 5 minutos, eu tenho algo a lhe dizer. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, Cristo morreu numa cruz pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele é o Messias e foi pendurado num madeiro por nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Essa é a mensagem que eu tenho que lhe falar. Se você crer, será salvo. Se você não crer, você já está condenado. É triste. Reações. Uns vão zombar, outros vão dizer, depois eu falo sobre isso, e outros crerão. Mas eu cumpri meu dever. Eu entendi que eu sou um comissionado, um porta-voz, e eu falei o que a voz mandou eu dizer. Então é importante essa dimensão. Jesus é o comissionador. Isso vai ter mais relevância para o evangelista
do que para o evangelizado. Não esqueçam disso. Quando você estiver diante de alguém para falar do evangelho, lembre-se, você é alguém comissionado. Há um comissionador, alguém que disse, vá e diga. E não diga o que você quiser, diga isto que eu mandei falar. Isso faz toda a diferença na hora de falar do evangelho para as pessoas. Pedro sabia disso, por isso ele foi fiel no seu trabalho. Mais um pouquinho aí, vejam aí. Estão cansados? Não? Então mais um pouquinho aí. Tá fácil aqui agora. Olha o que vem no 42. Já lemos o comecinho do 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar. 42. E aí vem mais uma coisa. Jesus é o quê? Ai, ai, ai. Está escrito aí. O que Jesus é? Jesus é o quê? Juiz. Aí é o lado, né? Aí é o lado meio assustador, né? Juiz de quem? Ou seja, ninguém escapa. Ele é juiz de vivos e de mortos. Vamos colocar isso lá? Jesus é o juiz. Importante isso aqui, hein? Esse lado do evangelho é o lado que põe um medinho, né? Põe um medinho. Então não pode, Jesus te ama e ele tem muitos planos lindos para a sua vida. Olha, não é bem assim que Pedro pregou. Olha lá, esse que foi morto e ressurreto, Deus o constituiu juiz de vivos e de mortos. O que o juiz faz? Ele julga. E quais são os resultados das suas sentenças? São 2. O que ele faz? Ele sobe e solve todo mundo. Nem sei para que existe juiz, sobe e solve. Não? O que ele faz? Ele condena também. Você tem medo de juiz? Se o juiz te chamar, você for convocado para comparecer diante de um juiz, dá medo? Você não tem feito nada. Você fica, mas por que o juiz me chamou? Eu não fiz nada. Eu colei na prova, mas será que era pequeno? Será que ele sabe? Engraçado, quando eu era advogado, as pessoas não queriam comparecer diante do juiz trabalhista porque elas tinham dívidas de alimentos. Acontecia muito, era muito engraçado esse tipo de coisa. Eu dizia, olha, você tem que comparecer, né? Se você quer propor uma ação contra o seu empregador, isso é diante de um juiz. Você vai ter que comparecer diante de um juiz, você vai ter que... Isso não tem jeito, mas eu não quero comparecer diante do juiz. Por quê? Não é porque no passado eu fiquei devendo pensão alimentícia. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas eu não vou. Mas não tem nada a ver suas dívidas de pensão alimentícia com processo trabalhista. Mas ele vai descobrir, aí eu posso ser preso. Não vai acontecer isso com você. É outro processo, é outra coisa. E nem sei se isso ainda existe. Enfim, não tem nada a ver com a coisa com... Não. Será que não tem outro jeito da gente conversar com a empresa e resolver o problema? Porque eu não quero ir na frente do juiz, não. Tinha medo, porque lembrava de alguma coisa errada que tinha feito no passado. E achava que o juiz era onisciente. O juiz ia falar, é você, né? Peguei você finalmente. Achava que era assim. As pessoas têm medo. A própria palavra, o cargo juiz, impõe isso, né? Impõe um certo temor. E nós temos isso aqui, isso não é por acaso. Por que Pedro falou isso? Foi por acaso? Ele falou assim, olha, ele constituiu juiz de vivos e de mortos. Ele falou isso por acaso? Não. Ele está engendrando temor. É errado fazer isso? É errado pregar assim? É errado pregar engendrando temor nas pessoas? Não. Os apóstolos faziam isso. Diziam, olha, este Jesus que foi morto e ressuscitou, ele está vivo e um dia ele julgará cada um. Nem a morte nos livra desse juízo. Nem a morte nos livra desse julgamento. Porque ele julga vivos e julga mortos. Ele é Senhor de vivos e de mortos e julga todos. Então, você ouviu o Evangelho e você agora está avaliando. Mas lembre-se,
a sua resposta também será avaliada. Você ouviu a mensagem e agora você está julgando o que vai fazer com ela. Lembre-se, o julgamento final não é seu. Lembre-se disso. O juiz não é você. Lembre-se que um dia isso será julgado. A análise final de tudo isso aqui não está nas suas mãos. A análise final de tudo isso aqui está nas mãos dele, que um dia julgará isso aqui. E aí? O que vocês acham de pregar assim? Meio opressor, né? Meio opressor, né? A pessoa se sente oprimida, não sente? Palavras machucam, né? É isso. Tem esse lado que é importante, que é o lado que mostra que a reação ao Evangelho trará consequências. Ou uma sentença de absolvição, ou uma sentença condenatória. Mas trará uma sentença. A reação ao Evangelho vai fazer com que o juiz prolate uma sentença. Não tem jeito. E a pessoa tem que saber disso. Veja aí, interessante aqui, João 5, 22 e 27. João 5, 22 e 27. Vamos olhar rapidinho, tá acabando já o nosso tempo, né? João 5, 22. Muito cuidado para não pregar um evangelho da sua cabeça. 5, 22. Veja o que diz. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aqui é uma das tarefas da Trindade, né? O Pai falou assim, eu não vou julgar. O juiz é o Filho. Ok. Aquele que foi constituído juiz entre as três pessoas da Trindade é o Filho. Ele é que foi estabelecido como juiz. É ele que vai nos julgar. Veja o versículo 27. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão... Eu estou lendo qual versículo? É o 27, desculpa. É o 27. Agora já comecei, vou continuar. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 27. E lhe deu autoridade para julgar. Ele diz, por quê? Porque ele é o Filho do homem. E daí? Qual a relação entre uma coisa e outra? Ele lhe deu autoridade para julgar porque ele é o Filho do homem. Qual a relação entre essas duas coisas? É só você olhar para Daniel e saber quem é o Filho do homem. Daniel fala quem é o Filho do homem. Veja Daniel 7. Daniel 7 vai dizer quem é o Filho do homem. Daniel 7, versículo 13 e 14. Olha o que Daniel viu. Daniel 7, 13 e 14. Aí vai entender por que Jesus falou assim, olha, ele pode julgar porque ele é o Filho do homem. Aí vai ver a relação aqui. Fala assim, eu, Daniel, né, estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E veja o 14. Olha o que aconteceu com esse Filho do homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele falou o seguinte, então, olha, eu sou o Filho do homem. E sendo o Filho do homem, que Daniel fala, com esse perfil que Daniel fala, eu tenho autoridade para julgar. Eu recebi o domínio, o reino, a glória, a autoridade. Eu posso julgar e vou julgar. E aqui Pedro não deixa isso escapar. Veja 2 Timóteo 4:1.
2 Timóteo 4:1. Vamos terminar esse ponto hoje e depois a gente continua na semana que vem. 2 Timóteo 4:1. Olha o que diz aí o apóstolo Paulo. Ele dá uma bronca no pastor aqui, ó. Não é uma bronca, né? Um alerta, uma exortação dá no pastor aqui. Ele fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, ele fala, que há de julgar vivos e mortos. Olha aí o juiz dos vivos e dos mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, juiz de vivos e de mortos. Então, isso tem que compor o Evangelho. O apóstolo Paulo, voltando lá para Atos 17, volte para Atos 17, ele repete isso. Atos 17, 31. Atos 17, 31. Olha o que diz aí. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí o texto fala, esse texto está dizendo que Jesus vai julgar todos e mais. O texto fala que esse dia já está marcado. Vocês estão vendo aí? Olha aí, ó. Porquanto estabeleceu um dia, ou seja, Deus tem uma agenda de planejamento histórico. E Ele marcou um dia nessa agenda. Nós não sabemos o dia que é, mas está marcado na agenda dele. Ele estabeleceu um dia, marcou ali, nesse dia, não sabemos quando é, o Senhor julgará. O Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, voltará. E Ele julgará todas as pessoas, vivos e mortos, todos. Isso está agendado. Tem como apagar isso? Tem. Está marcado. Cada dia que passa, nós estamos nos aproximando desse dia. As folhas do calendário estão virando. Cada uma delas. E tem um dia lá marcado. Deus não está regendo a história na base do que dá na telha. Não. Está planejado, tem o dia certo, o dia marcado. Nesse dia, Ele julgará. Então, quando nós pregamos o Evangelho, tentando reproduzir a pregação apostólica, esses itens são fundamentais. Eu vou dizer para a pessoa que Jesus é o Messias, que Ele foi rejeitado, pregado no madeiro, mas que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Eu vou lembrar que essa mensagem me foi dada, eu não a inventei. Ele é o comissionador, Ele mandou anunciar essa mensagem. E eu vou dizer também para a pessoa que está ouvindo, que um dia a reação a essa mensagem será julgada por Ele. Vou dizer essas coisas. Pedro continua aqui, ainda tem mais coisas para falar, tem mais 2 itens ainda no versículo 43, tem mais 2 itens, mas nós vamos ver na semana que vem. São 2 itens que falam quem é Jesus ainda aí no Evangelho. E aí nós vamos realçar isso para que seja bem completa a nossa mensagem. O texto vai dizer que Jesus é o prometido e que Jesus é o Salvador. Então tudo isso temos que dizer. Olha, Jesus é o Messias que foi rejeitado, mas ressuscitou. Esse Messias que foi morto e ressuscitou, eu vou lembrar, Ele mandou eu anunciar essa mensagem. Quem crer nele será salvo. Quem não crer será condenado, porque Ele é juiz dessas coisas. Ele um dia julgará cada um. Ele é o Messias prometido
Ele é aquele que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento e Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Então, anunciando isso, estarei anunciando o Evangelho conforme Pedro anunciou, o Evangelho apostólico. É assim que tem que ser a nossa mensagem.